Quer saber qual é o primeiro passo que você tem que dar para conseguir um emprego na área de intercâmbio? Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje estou aqui para te explicar o que você precisa fazer, qual é o seu primeiro passo para conseguir entrar na área de intercâmbio. Você pode estar pensando assim, beleza, Bárbara, já tô sabendo que não precisa ter feito faculdade nenhuma específica, né, pra entrar na área de intercâmbio, já sei que não precisa falar inglês, já sei que não precisa ter feito intercâmbio, beleza, tá parecendo ótimo, né, mas afinal, o que eu preciso fazer então? Né? É claro que assim, fora aquela parte que eu sempre explico pra vocês, de se capacitar, de estar preparado, de ter conhecimento, até porque, gente, trabalhar com intercâmbio é assim, um prazer absurdamente enorme, sabe? É realmente muito gostoso ter esse tipo de trabalho, mas é um trabalho, né? Mas você precisa sim se preparar. A diferença é que não existe nenhuma faculdade de intercâmbio, não existe nenhum curso de intercâmbio, pelo menos não existia, né, até o meu. Então assim, você não consegue de fato conseguir trabalhar com intercâmbio, conseguir uma entrada rápida no intercâmbio se você tiver absolutamente nenhuma noção. Você precisa se preparar, tá? Seja com o meu curso, seja sozinho, tá? Eu sempre dou várias dicas de como se preparar sozinho, de como conseguir, quais informações são necessárias, né? Então assim, você precisa ter pelo menos um pouco de preparação. O que é esse um pouco de preparação que eu sempre falo? Ter um alicerce bem sólido, conseguir saber quais são os tipos de intercâmbio, como eles funcionam, quais são os quesitos, quais são os requisitos, né? Então assim, é importante ter uma visão geral, né, um overview para ter um alicerce firme para fazer um atendimento, tá? Segundo lugar, é importante saber sobre os destinos, né? Sobre os principais países, as principais cidades, os principais opções mesmo, né, que a pessoa pode procurar. Lógico, você nunca vai saber todos os destinos, eu não sei todos os destinos da vida, mas assim, pelo menos os destinos que tem intercâmbio, você precisa ter bastante conhecimento. E terceiro, a parte das regras, né? Então você precisa saber de fato quais são as regras de imigração, quais são as regras de visto, as regras de documentação, para que de fato você consiga ajudar teu aluno aí a tirar o intercâmbio do papel, tá? Mas fora isso, beleza, Bárbara, já estudei aqui, tô me preparando, tô firme e forte, e agora, né? Como é que eu dou o primeiro passo? Como é que eu faço pra me destacar, pra ser chamado pra uma entrevista? Então, basicamente, pra você conseguir um emprego, você vai precisar de algumas coisas, né? O primeiro passo, que é o que eu vou te ensinar aqui hoje, é como você conseguir se destacar na hora de enviar o currículo e conseguir ser chamado pra entrevista. Porque antes de passar na entrevista, você precisa ser chamado pra entrevista. Você precisa de fato se destacar entre aqueles milhares de currículos, né, que muitas vezes as agências recebem, para que você de fato seja chamado para essa entrevista. Então esse é o primeiro passo, a primeira coisa, depois que você se preparou um pouco, né, para você de fato conseguir fazer, né, essa chamada de fato para essa entrevista. Então, o primeiro passo que a gente vai falar nesse vídeo é realmente assim, como se destacar entre os currículos e ser chamado para uma entrevista na área de intercâmbio, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto de tudo, né? Para você ser chamado para uma entrevista, todo mundo sabe, né? Senso comum, a gente sabe que é necessário o envio de um currículo, óbvio. Então, a pergunta é como fazer com que o seu currículo se destaque entre aqueles demais currículos, né? Primeira coisa, você precisa fazer um currículo que de fato faça sentido, tá? Eu quero que você pense a partir de agora que o teu currículo não é só um arquivo, um papel que você deixa lá com o que você já fez na sua vida. Não, é como se fosse um material publicitário de você, onde o produto é você. Então você tem o que? Que mostrar as suas melhores qualidades, né? E não precisa destacar essas partes que não são tão boas assim. O fato é destacar o que é muito bom para que chame essa atenção, né? É como se fosse num encontro, né? Imagina que você vai lá tentar, hoje em dia tem muito esses aplicativos, né, de encontro, né, que você conhece as pessoas na internet e tudo mais. Então imagina só que você começou uma conversa ali, né, por esses aplicativos com alguém e essa outra pessoa te pergunta algumas coisas ou você fala de você. Basicamente vocês estão naquela fase da paquera, né? Naquela fase de, bom, será que vai rolar da gente sair? Será que vai dar certo? Nessa fase o que você faz? Você realmente vai fazer o quê? Vai destacar os seus pontos positivos. Você não vai chegar logo pra pessoa falando assim, ah, então, meu maior defeito é tal defeito. Não, você vai, né, realmente querer exaltar os seus pontos positivos. Olha, eu sou isso, eu faço isso, eu sei fazer isso.
eu gosto de pessoas assim, eu sou assado. Então assim, você vai demonstrando a parte boa da coisa. E aí, se a pessoa ali do outro lado, né, curtir aquelas coisas que você tá falando, vai rolar o match ali, né? Vai rolar realmente de você se marcarem de sair, que nada mais é do que a entrevista. Então, nesse momento, eu não vou te ensinar o que fazer no encontro, né? Ou seja, não vou te ensinar o que fazer na entrevista. Eu vou te ensinar como conseguir esse encontro, ou seja, como conseguir essa entrevista. Então, pensa assim, quando você sentar para fazer teu currículo, você tem que parar e pensar: estou me vendendo, estou mostrando o que há de melhor em mim para essa empresa, para essa agência, se fosse num relacionamento, para essa pessoa. Então, de fato, você não vai chegar com as coisas que não interessam para a pessoa. Você quer que realmente ela tenha esse interesse, tá? Então, primeiro passo, né? Então, eu vou desenhar um currículo aqui para ficar mais fácil. Então, imagina aqui um CV, né? Um currículo, um CV. Primeiro passo é você se identificar, né? Ninguém vai falar com você, ninguém vai ter aquela afinidade se não sentir que você é uma pessoa, quem é você. Então, é interessante ter alguns dados pessoais. Então, a primeira coisa que vai constar ali no teu currículo são os seus dados pessoais. Tá? Então, os dados pessoais, vai ter o seu nome, vai ter o seu endereço, vai ter a sua idade, né? Vai ter se você já é casado, se você é solteiro, né? Então, pro encontro não caberia muito isso, mas, né, no currículo você vai colocar todos os seus detalhes ali. Vai colocar os seus detalhes de contato, ou seja, e-mail, telefone, WhatsApp. Hoje em dia pode colocar o WhatsApp, que muitas empresas estão entrando em contato, estão fazendo uma pré-seleção pelo WhatsApp. Então deixa tudo escrito ali bonitinho, tá? E aí, foto. Muita gente me pergunta: Bárbara, mas eu devo colocar foto, eu não devo aqui na parte pessoal, como é que é? Eu particularmente aconselho fortemente que você coloque sim uma foto, tá? Não é obrigatório, não é assim, na verdade nenhuma empresa nem pode pedir que você mande foto, até por conta das leis trabalhistas, mas você, como pessoa que está buscando um emprego, você pode sim colocar foto. E por que eu acho que você tem que colocar foto? Você tem que colocar foto e você tem que colocar uma foto, aquela que chame a atenção, né? Calma, gente, eu não tô falando nada pra colocar roupas extravagantes, não tô falando pra botar um decote, nada disso. Eu tô falando pra que com aquela foto a pessoa consiga ter uma ideia de quem você é, daquela sua melhor parte. Ou seja, pensa que para você trabalhar com intercâmbio, você precisa gostar de falar com o público, você precisa ser simpático, você precisa curtir o negócio. Então, se você colocar uma foto aqui que você tiver feliz, tá? Sorrindo, uma foto profissional, tá, gente? De camisa, beleza? De camiseta, não precisa estar todo social, não precisa estar de gravata, né? Mulher não precisa estar de camisa super... Não, uma camisa, uma camiseta, mas o mais importante, o sorriso, né? Quando você mostra o sorriso aqui, você já está mostrando o quê? Que você está aberta, que você realmente gosta de lidar com o público, né? Então assim, tem gente até que nem gosta de tirar foto, mas assim, se for pra botar aquela foto assim, ó, nem bota, entendeu? Nem coloca, porque aqui você está mostrando o seu melhor. Então se o seu melhor, no caso talvez da paquera ali, né, naquela questão que eu falo desses aplicativos de encontro, talvez, né, as pessoas coloquem umas fotos mais diferentes e tal. Aqui o que chama a atenção do cara, né, de quem tá selecionando é o sorriso, é o quanto a pessoa demonstra já empatia no primeiro momento. Então eu acho bem legal e bem importante colocar foto. Não é obrigatório, mais uma vez, mas dá já aquele primeiro impacto, tá? Segunda questão. Você precisa aprender a fazer o seu currículo focado no teu objetivo, tá? Aqui no Brasil a gente tem muito uma mania, né, de fazer assim, a gente faz um currículo, monta um currículo base e sai disparando currículo por aí, né? Isso, gente, na verdade não funciona. Não, funciona, claro, né? Muita gente consegue emprego assim, mas não é o ideal. Você não vai se diferenciar se você fizer isso. Então, qual que é o primeiro passo, assim, a primeira dica de coisas diferentes aí que você tem que fazer? Faça um currículo focado no seu objetivo. Então, você tem que deixar o seu objetivo bem claro para a pessoa que vai analisar o seu currículo. Então, como aqui a gente está falando para conseguir um cargo na área de consultoria de intercâmbio, você tem que deixar isso claro. Então, o seu objetivo:
Meu objetivo, né, é trabalhar como consultor de intercâmbio na agência tal. Coloca o nome da agência, cuidado para não mandar errado, tá? Mas coloca o nome da agência, isso faz diferença. Mostra pro seu recrutador que você quer trabalhar naquela agência, que você não quer trabalhar em qualquer agência. Nossa, Bárbara, mas vai me dar um trabalhão. Sim, a gente tá falando aqui de diferencial. Se você quiser fazer igual todo mundo, você vai demorar para arrumar emprego igual todo mundo. Se você fizer de uma forma diferente, você vai conseguir resultados diferentes. Então sim, vai mandar pra agência X. Ser consultor de intercâmbio na agência X. Ser consultor de intercâmbio na agência Y. Ser consultor de intercâmbio na agência Z. Então assim, é muito importante que você coloque. Isso já dá uma... Nossa, ele quer trabalhar na minha agência, né? Eu falo isso mais uma vez, por experiência própria, gente. Eu tenho uma agência, eu contrato pessoas, né? Então, de fato, são detalhes que fazem com que a gente, né? Opa, preste atenção, tá? Depois do seu currículo, você vai colocar o quê? As suas principais qualificações. O que é principais qualificações? O que é principais qualificações? Principais qualificações são aquelas assim, as suas melhores, seus melhores pontos positivos, suas grandes qualidades. Então, quando a gente fala em principais qualificações, é principal qualificação. Você não vai colocar uma lista gigante aqui, né? Se uma pessoa te perguntasse ali no encontro, né, qual que é sua qualidade, qual é o seu ponto mais positivo, o que você quer, o que aquela pessoa quer ouvir de você, né? Então você vai só falar aquela coisa que mais, né, vai deixar a outra pessoa interessada, né? Então assim, é a mesma coisa aqui. Então, o que acontece? Se você já trabalhou com intercâmbio alguma vez na vida, se você já trabalhou com viagens alguma vez na vida, é uma qualificação diferenciada. Se você já fez intercâmbio, apesar de não precisar, lembra disso, você vai botar aqui. Olha, eu já fiz intercâmbio, me apaixonei, por isso que realmente eu quero fazer. Ó, já trabalhei com intercâmbio, eu quero mudar de agência, quero crescer, tal. Bárbara, não, nunca fiz intercâmbio, nunca trabalhei com intercâmbio, nunca trabalhei com viagem, e aí? Aí você vai colocar algo que a agência quer ouvir. O que queira ler, né? O que a agência quer ler? A agência quer ler que você está minimamente preparado para aquela função. Então, como eu sempre digo, não importa mesmo a faculdade, não importa mesmo se você fala inglês, não importa mesmo se você fez intercâmbio. O que importa mesmo é a agência sentir que você quer de fato trabalhar lá. Que aquela agência, aquele emprego não vai ser um tapa-buraco, que você quer entrar, você quer crescer, que você quer ajudar a agência. Então é isso que precisa. E como que você vai mostrar isso? Mostrando a sua dedicação. Como você vai mostrar a sua dedicação? Mostrando que apesar de não ter feito nenhuma faculdade voltada, né, até porque não existe, mas sei lá, não ter feito nenhuma faculdade de turismo, apesar de não ter trabalhado com intercâmbio, apesar de não ter feito intercâmbio, você se esforçou, você se dedicou e você já está minimamente preparado para isso, certo? Então o que você vai colocar aqui em principais qualificações? Você vai colocar, eu me interesso muito pela área de intercâmbio, né, até porque se você já se capacitou um pouco, né, com aqueles pontos que eu comecei o vídeo falando, você vai colocar, eu já me qualifiquei, eu já estudei, eu me interesso muito pelo assunto, hoje eu tenho informações sólidas, eu tenho conhecimentos sólidos sobre tal país, eu sei descrever, eu sei explicar sobre tal programa de intercâmbio, eu sei todas as regras de vistos desses países. Então, quando você fala isso, pensa assim, que no começo do currículo, você tem que fazer o cara querer ler o currículo, né? Então, o recrutador tem que querer ler. Primeiro, você já bota um sorrisão lá, né? Opa, sorrisão lá, ele já quer te ler, porque ele tá vendo, sentindo empatia, ele tá ficando feliz com o negócio, né? Dados pessoais, beleza, normalmente lê o nome, não entra muito em detalhes agora, porque ele vai só precisar dos seus contatos se de fato ele for te ligar. Objetivo, opa, ele quer trabalhar na minha agência. Olha como já chama atenção. Qualificações. Eu não sei se você trabalhou ou não, né? Como recrutador, eu não saberia se você já trabalhou ou não com intercâmbio, tem experiência ou não, já fez ou não. Mas em qualificações, pensa assim, eu como recrutadora, se eu lesse, eu adoro muito intercâmbio, gosto muito da área, por isso eu estudo bastante, eu consigo explicar tranquilamente XYZ países, eu consigo, sei tais programas de intercâmbio, e eu sei todas as regras de visto, porque de fato eu me dedico a aprender isso. Imagina só,
Imagina, eu lendo um negócio desse, nem sei qual que é o resto do currículo, mas aqui eu já falo, esse cara tá afim, esse cara se dedica, esse cara vai atrás. Então você percebe? Então assim, aqui você já tá ganhando, cara. Então você fez o quê? Ele chegar nas primeiras linhas, no primeiro impacto, você já fez com que ele gostasse daquilo e continuasse lendo. E aí você tem que continuar envolvendo aquele recrutador, você tem que fazer com que ele queira saber mais, ele queira saber mais, assim como em um encontro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Em seguida, você vai colocar aqui formação e experiências. Tá? Formação e experiências. Beleza. O que eu coloco aqui? Gente, não encha a linguiça. Não precisa colocar assim, eu fiz pós-graduação em tal lugar, se fez. Eu fiz graduação em tal lugar, se fez. Eu fiz o ensino médio em tal lugar, fiz o fundamental em tal lugar, fiz a pré-escola em tal lugar. Gente, não interessa. Não interessa onde você fez a pré-escola, não interessa onde você fez o ensino fundamental, tá? Se você não fez faculdade, você bota lá o seu colegial. Mas se você já fez faculdade, não bota o colegial. Bota a faculdade só, depois bota a pós-graduação se tiver. Mas coloca assim o seu grau, ali, os seus graus acadêmicos mais altos, que é o que mais interessa. Então, se você já fez faculdade, você coloca só faculdade, ponto. Se você fez a pós-graduação, bota a pós-graduação e a faculdade, porque aí são assuntos diferentes, é importante. Se você fez algum técnico, tecnólogo, interessante colocar também, só que tem que fazer sentido com o currículo. Se você, por exemplo, fez um tecnólogo deixa eu pensar, mecatrônica. Você fez lá um tecnólogo em mecatrônica, mas você não curtiu, você não quer trabalhar com isso, você quer trabalhar na área de intercâmbio. Não coloca tecnólogo em mecatrônica, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Não, pra esse tipo de função, talvez atrapalhe. Talvez eu vou olhar e falar assim, esse cara aqui é muito de exatas, nada a ver, deixa quieto. Entendeu? Não faça com que o seu recrutador pense isso, tá? Faça com que de fato ele pense que ele quer te ver, ele quer te dar a oportunidade na entrevista, tá? Então assim, não precisa colocar aquele monte de informação, tá? Experiências, então aí vem as experiências. Bom, beleza, eu vou colocar a experiência do que já fez, obviamente, né? Mas assim, do que você já trabalhou. Então você vai colocar, se você já trabalhou com intercâmbio, as primeiras experiências que tem que constar aqui são as experiências de intercâmbio. Se você já trabalhou com viagens, as experiências que tem que constar são as experiências de viagens. Se você nunca trabalhou nem com intercâmbio, nem com viagem, você tem que dar um destaque maior para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de experiência que você já teve, que lidava com o público, que de repente atendia pessoas, que fazia ligações, para mostrar o quê? Que você é uma pessoa que lida bem com o público, né? Então você vai colocar lá. Agora sim, se você tem um monte de experiência, sei lá, às vezes o pessoal tem muita experiência com outras coisas, se não tem absolutamente nada a ver, nenhuma experiência, beleza, você coloca pra mostrar também que não é seu primeiro emprego, isso também é importante. Mas o mais importante é primeiro você colocar o que faz sentido. O que faz sentido pra uma agência de intercâmbio? Se você já trabalhou com intercâmbio, principalmente. Se você já trabalhou com viagens, se você já trabalhou com público. É isso. Qualquer público. Mas eu trabalhei no buffet. Beleza. Trabalhou no buffet servindo as pessoas, contato com o público. Beleza. Eu trabalhei em uma gráfica, sei lá, fazendo impressão. Não é tão relevante, é melhor o buffet, entendeu? Então você tenta assim, destacar o que você fez, mesmo que não tenha nada a ver com o intercâmbio, o que você fez que pode ser utilizado para aquela experiência, o que você fez que possa trazer essa vontade do recrutador realmente querer mais, ver mais, te conhecer mais, tá? E assim, não precisa colocar um montão de experiências, tá? Então assim, se você trabalhou em muitos lugares, colocam só as principais. Se você trabalhou em poucos lugares, aí sim você pode colocar todas, mas você tem que dar uma forma de destacar os seus pontos positivos, ou seja, de destacar o que a agência pode querer de você. Tá? Depois disso, você vai colocar algum destaque, tá? Ou seja, se algum dia você já ganhou algum prêmio, se algum dia você já fez algum trabalho voluntário, se algum dia você já ajudou alguma empresa ou alguma instituição a ter um crescimento realmente muito, muito notável, mas tem que ser coisas, mais uma vez, relacionadas para a função, relacionada com o teu objetivo, com o que você quer, né? Então, assim, não adianta virar e falar assim, uma vez eu ganhei, sei lá, um prêmio de Miss Brasil.
Não faz a menor diferença para uma agência de intercâmbio. Agora, se você disser, uma vez eu fiz um trabalho voluntário no Camboja, opa, ela já conhece outros países, ela tem... Então, sempre pensa assim, faz sentido eu informar isso? Isso é um ponto de destaque para aquela pessoa que vai olhar meu currículo? Beleza? E aí, você também vai colocar logo aqui em seguida, então, qualquer coisa adicional relevante, tá, gente? Adicional e as suas, se você tiver viagem internacional. Então, se você fez viagens internacionais, é de extrema importância que você coloque qualquer viagem. Bárbara, mas foi a turismo, eu fui uma vez pro México. Ok, coloca, é relevante. Coloca aqui e deixa realmente no currículo uma parte separada só para falar das viagens. Tá? Se de fato você já fez, não coloca no meio aqui, sei lá, junto com qualificações, coloca separado, viagens internacionais, deixa claro, tá? Tem muita gente, parece mentira, gente, mas muita gente que me manda currículo, que já fez intercâmbio e não coloca que fez intercâmbio no currículo. Gente, é muito relevante isso. Eu já deixei de chamar várias e várias pessoas por achar que essas pessoas não tinham intercâmbio, ou por achar que essas pessoas não tinham perfil nenhum, porque vinham umas coisas assim, umas experiências nada a ver. Então assim, tenta mostrar, sabe? Mostra quem é você, quais são as suas qualidades que são relevantes, tá? Depois que você já colocou as suas viagens internacionais, acabou, gente. É isso, tá? É isso aqui que você vai fazer de currículo, beleza, tudo certinho. Então, só recapitulando, né? Então, os dados pessoais, uma fotinha sorrindo, o objetivo, quero trabalhar como consultor de intercâmbio na agência tal. Qualificações, aquilo que é a sua melhor qualidade, que você acha que mais vai fazer sentido para aquele recrutador. Sua formação, só o que é relevante, não precisa colocar todinha a história da carochinha, tá? As experiências, o que é relevante, primeiro, se já tem a ver com o que tenha relacionado com, seja relacionado com intercâmbio, o que seja relacionado com viagens, o que seja relacionado com atendimento, o que seja relacionado com pessoas, depois o resto. Tá? Se for algo muito nada a ver, você não tiver outra coisa pra pôr, põe, senão é melhor não colocar, tá? Se você tiver outras experiências que façam mais sentido. Por último, algum prêmio diferente, né? Informação adicional, algum prêmio, algum resultado muito forte que você possa ter tido em alguma coisa, algum trabalho voluntário que você tenha feito e viagens internacionais. Então deixa um campo separado. É isso, gente. Não precisa fazer um currículo enorme, não precisa ficar colocando absolutamente todas as funções que você já desempenhou na vida, em todas as experiências, tá? Tenta ser realmente assim, bem coeso, assim, eu vou falar o que interessa e o tanto que interessa. Não precisa assim ficar mandando aqueles currículos com um monte de páginas, sabe? Uma página, que é pra você de preferência, né? Se não der duas, mas de preferência uma, onde você capte realmente o interesse do recrutador de começar a ler. No meio ele querer continuar lendo até ele terminar. E aí ele de fato, né, aí fora chamar a atenção, as informações pertinentes vai fazer com que ele queira te ligar, marcar uma entrevista, enfim. Então isso acaba facilitando, tá? Beleza, mas Bárbara, ok, aqui você me falou como fazer um currículo legal, um currículo que a partir do momento que o recrutador começou a ler, fez sentido pra ele. Ele continuou lendo até o final e para despertar interesse. Exatamente. Mas tá, agora a pergunta que fica é, como que eu vou fazer o recrutador se interessar pelo meu currículo, né? Como que eu vou fazer o recrutador ler o meu e não ler os outros, ou né, pelo menos ler o meu também, né? Como que eu vou me destacar entre todas aquelas centenas de currículos que o recrutador vai receber ou que a agência de intercâmbio vai receber? Vamos lá! Existe uma coisa, gente, que aqui no Brasil não é a coisa mais comum da gente utilizar. Não é, assim, algumas pessoas usam, algumas áreas usam mais do que outras e tudo mais, mas não é tão comum, não é tão cultural quanto no exterior, por exemplo, né? E é uma coisa que a gente deveria usar, é uma coisa que de fato faz assim, a gente, como eu posso dizer, ganhar tempo, sabe? Os recrutadores, as agências ganharem tempo, vocês também terem mais chances, então vale muito a pena. E o que é isso? É uma carta de apresentação. Carta de apresentação. Beleza, mas Bárbara, o que é carta de apresentação? Que negócio é esse, né?
Bom, carta de apresentação, lá fora, é muito comum ser um documento adicional, tá, pro currículo. Então vem o currículo e vem um outro documento, onde naquela carta a pessoa tem a chance de mostrar os seus pontos positivos, seria aquela primeira conversinha ali, né, no aplicativo de relacionamento, mostrar as qualidades, mas de uma forma resumida. Então ao invés de fazer a pessoa pegar um formulário ali, ler tudo da pessoa, ou seja, né, pegar um currículo e ler tudo, já chama atenção, dá aquela pegadinha, opa, quero ver esse currículo, né? Então isso vai fazer com que o seu currículo seja visto primeiro. Agora assim, aqui no Brasil, realmente, como eu disse, se você colocar junto com o currículo, anexado ao currículo, acaba que também muitas agências nem vão ver, nem vão vai chamar atenção. Então a minha dica aqui, o que eu realmente, pra mim funciona muito, que eu paro e leio todos que chegam assim, todos, gente. Eu posso não abrir o currículo, mas eu leio todos. E eu acredito que assim como na minha agência, quem faz toda a questão de seleção sou eu, com o auxílio, lógico, do gerente, mas assim, a gente eu faço questão de participar. Nas demais agências, ou na maioria das agências, o dono, o gerente, faz questão de participar, não é só o RH. Então, assim, se a gente vê alguém que, opa, essa pessoa aqui, né, é interessante, pode ser que dê bons frutos, a gente para e a gente chama, mesmo que não estiver precisando, sabe? Eu mesmo, se chega um currículo assim, uma carta legal, um e-mail legal, falando que eu falo assim, gente, essa pessoa pode realmente adicionar na minha agência, eu chamo. Depois eu vejo o que eu faço, onde que eu coloco, o que eu vou fazer da vida, entendeu? Então vai ser assim com muitas agências. Então mesmo você não vendo vagas e mais vagas lá em destaque, você muito provavelmente vai conseguir alguma chance, mesmo que a agência não estiver precisando, se você fizer isso direito. Então, para começar, carta de apresentação no Brasil, eu indico que você não envie anexado ao currículo e sim no corpo do e-mail. Tá? Então você vai mandar por e-mail, ou seja, você vai mandar o currículo anexo, mas você vai mandar a carta de apresentação, ou seja, a sua apresentação escrito mesmo no corpo do e-mail, tá? E tudo começa com um bom assunto. O que é um bom assunto? É o assunto do e-mail, tá? Se você simplesmente colocar lá CV, currículo, ou, sei lá, né, qualquer coisa que você coloque, né, vaga, sei lá, em busca de um emprego, não sei, normalmente você coloca, todo mundo coloca as mesmas coisas. Então várias e várias vezes chega lá no meu e-mail, CV, eu leio, às vezes sim, às vezes não. Depende, entendeu? Depende de qual que é, assim, qual é a necessidade que eu tô tendo. Se eu tô louca atrás de alguém, talvez eu leia. Mas se eu estiver só assim, esperando chegar uma pessoa certa, provavelmente eu não leia. Então, primeira coisa, pense em um assunto bem chamativo, que chame a atenção do seu leitor, né? Que chame a atenção do seu recrutador. Então pensa lá, se você tivesse em um aplicativo de relacionamento, o que você mandaria, a primeira frase, o que você mandaria para a pessoa que você quer conversar? Agora pensa nesse contexto, o que você mandaria para esse recrutador? Cada um tem um jeito. Eu não posso te dar exatamente aqui a frase, o assunto, o que você pode colocar, porque cada um é de uma forma. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais abertas, mais empáticas, mais, né? Então assim, pode realmente ter muita variação dependendo de cada pessoa. Mas, por exemplo, se eu estivesse escrevendo esse e-mail aqui, eu escreveria alguma coisa do tipo... você precisa ler esse e-mail, por exemplo. Ou eu colocaria assim, você não vai perder tempo lendo o meu currículo. Quero muito trabalhar na sua agência, eu quero muito trabalhar na agência tal, tá? Quero muito trabalhar com você. Estou disposto a fazer tudo que precisar para sua agência crescer ou para ajudar a sua agência. Você entende? Então assim, você tem que colocar alguma coisa que a pessoa ali batendo o olho nos monte de currículo chega, opa, isso aqui tá diferente. Então tudo começa, gente, por chamar a atenção, é aquele primeiro impacto. E aí quando o cara fala, nossa, isso aqui é diferente, ele clica. Ele clicou no e-mail, o que vai ter? Sua carta de apresentação. E lá no corpo do e-mail vai estar escrito sua carta. Dicas para essa carta de apresentação. Não faça algo muito longo, tá? A pessoa não tem tempo, o pessoal de RH, o próprio gerente, o próprio proprietário da agência não tem tempo de ler absolutamente um monte de coisa. Gente, você tem que impactar logo. Por quê? Nas primeiras linhas, se você não reter a atenção dessa pessoa,
ele vai pular, passar pro próximo e já era, tá? Então, você precisa realmente chamar atenção. Então, você pode começar, primeiramente, se apresentando. Oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara, eu sou o João, eu sou a Maria, vamos lá, né? Eu sou tal pessoa. E eu tenho muita vontade, né, de trabalhar na sua agência como consultor de intercâmbio. Então, primeira coisa, apresentação, objetivo, ou seja, qual que é teu objetivo, o que você quer ser, qual é o tipo da função que você quer ocupar naquela agência e em qual agência. Quero ser consultor de intercâmbio em tal agência, na sua agência tal, eu falei o nome, tá? E aqui, logo em seguida, você vai falar rápido, assim, de cara, não fica rodeando muito, não fica escrevendo muita coisa, tá? É mais assim, de cara, quais são, lembra que a gente falou lá no currículo, aquelas informações adicionais, né, aquelas coisas, aquele diferencial que vai logo no começo, você também vai botar aqui. Então aqui você vai colocar os seus diferenciais. Quais são os seus diferenciais? Aqueles que eu te falei que você pode fazer na sua casa, sem ter tido nenhum tipo de experiência. Então, eu me interesso muito pelo mercado de intercâmbio, eu estudo muito isso o tempo todo. Hoje eu já consigo facilmente falar sobre esse destino, esse destino, esse destino. Eu já sei explicar, já sei todos os detalhes e pré-requisitos de tal programa, tal programa, tal programa. Uma dica legal que eu dou aqui é usar tópicos, sabe? Porque tópico a pessoa sempre para pra ler melhor, assim, a forma de ler é mais tranquila, mais rápida. Então, assim, eu sei falar sobre esses destinos, aí, né, fala sobre os destinos, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Eu também sei falar todos os detalhes e requisitos desses programas. Programa de estudo de idiomas, colégio no exterior, au pair, work experience, graduação no exterior. Então você vai colocar ali. E também sei as regras de vistos desse país, tá? Então assim, ele vai, o e-mail até quando a pessoa vê vai estar comprido, mas não vai estar cheio de informação. Vai estar com os tópicos, tá? Então você coloca o que você, sobre os países que você sabe, as regras que você sabe e os programas que você sabe. Só isso, se você não tem nenhuma experiência na área de intercâmbio, já vai chamar atenção, gente. Tudo que eu gostaria que tivesse, quando eu olho o currículo, é que a pessoa já soubesse alguma coisa, já tivesse alguma noção. Então assim, se você realmente se esforçou, se você de fato já sabe isso daqui, é muito difícil você não ser chamado para uma entrevista, porque é isso que a maioria das agências de intercâmbio busca e não tem, tá? Agora, se além disso você já trabalhou com intercâmbio, eu trabalhei tanto tempo com intercâmbio na agência tal, se você já fez intercâmbio, eu já fiz intercâmbio, né, na agência tal, então logo em seguida vem aqui alguma experiência super relevante, ou seja, só se for intercâmbio, senão você não vai estar aqui, tá? E se você já fez intercâmbio ou viagens internacionais. Mais uma vez, pontual. Se você não fez, não coloca nada, tá? E aí você vai finalizar, né? Você vai finalizar de uma forma que a pessoa queira ler mais, tá? Então você vai escrever alguma coisa assim no final, dá um enter ali pra ficar espaçado e você vai colocar até em letra um pouquinho maior no finalzinho, você vai colocar assim, algo do tipo que eu falei no assunto, esse é o meu estilo, tá? Mas algo assim, você não vai perder tempo lendo meu currículo. Ou leia meu currículo para mais informações, é muito, né, normal, mas tá bom, você já botou aqui no assunto. Mas segue anexo meu currículo, tá aqui. Mas eu realmente tento, assim, sair da caixinha. Porque a partir do momento que você mostra que você já lida bem com as pessoas, que você escreve bem, que você sabe convencer uma pessoa a fazer o que você quer, você já tem meio caminho. E aí você sabe todas essas informações que eu citei, você já tem meio caminho andado. É tudo que uma agência quer, alguém que já saiba os países, já saiba os programas, já saiba toda a questão de regras, de vistos e tudo mais, e já saiba como escrever um bom e-mail de uma forma legal, já saiba realmente se apresentar de uma forma legal, tenha um sorrisinho lá do currículo e que já sabe fazer com que, assim, a outra pessoa ali do outro lado faça o que ela queira, que é o quê? Ler o currículo. Então, gente, se eu pegasse um currículo desse, eu ia falar, gente, precisa chamar esse cara, não vai ter jeito. Esse cara aqui, preciso pelo menos conhecê-lo, né? E assim, se qualquer agência, eu conheço muita gente de muitas agências, muitos donos de agências, e assim, o que eles dizem é, nossa, nosso sonho, né? Nosso sonho. Então agora, eu tô ensinando vocês a realizar os nossos sonhos, né? Realizar o meu sonho como proprietária de uma agência, desses meus amigos, como proprietários de agências também. Então,
Você falou isso, fez a finalização, opa, o cara clica no currículo, o cara clicou no currículo, onde que vai estar, como que vai estar o seu currículo? Daquele formato legal lá que a gente falou. Então o cara vai sendo envolvido até o final, porque tudo é relevante, tá? Beleza, a partir dali ele vai entrar em contato com você, tá? Então, gente, de verdade, esse é o primeiro passo, é a primeira coisa. Se você não tiver afim de perder tempo fazendo uma carta de apresentação direcionada para agência, se você não tiver afim de fazer um currículo bem construído, voltado para agência, se você não tiver afim de ter trabalho, né, de criar um assunto bem impactante, né, uma coisa que realmente faça com que o teu recrutador te chame, né? Assim, aí você vai estar naquela lista, daqueles currículos que todo mundo vai estar ali junto com todo mundo, não vai se destacar, não vai se diferenciar, tá? Então isso daqui é muito, muito importante. Agora também tem mais uma diquinha aí, bônus no final desse vídeo, que é o seguinte: Bárbara, onde que eu pego as vagas, né? Como que eu faço a questão de vagas? Então assim, tem a questão, gente, que assim, existem muitos sites com muitas vagas de intercâmbio, muitas, tá? Você pode pegar todos esses mais famosos aí, né? Acato, sei lá, InfoJobs, Indeed, sei lá, não sei muitos nomes, mas né? Você pode pegar todos esses daí. E sempre vai ter vaga, porque o mercado de intercâmbio precisa de gente, tá? Sempre vai ter vaga. Beleza, só que assim, o que acontece? As vagas que estão lá, ajuda, é fácil de arrumar emprego e tal? Às vezes sim, às vezes não. O que acontece? Muitas vezes essas agências, né, de emprego, né, essas empresas de emprego, elas deixam a vaga e às vezes a vaga ela já tem uma pessoa já no cargo e aí a vaga é antiga e aí eles deixam lá, então você tá de repente perdendo tempo mandando o currículo lá para aquela agência que já conseguiu uma pessoa. Ou às vezes ali na regrinha tá assim, porque às vezes a gente tem que colocar umas regras específicas, quais são os pré-requisitos. Só que assim, muitas vezes se você não cumpre o pré-requisito, você não consegue nem mandar o e-mail, você não consegue nem mandar o currículo. Então assim, é claro, eu acho que tem que tentar de tudo. Tente sim, através dessas coisas de emprego, né, desses canais de emprego, mas ó, pra falar a verdade, não é o que mais funciona. Tá? Não é o que mais funciona. Por exemplo, né, o pessoal que eu conheço todo, eles realmente assim, a gente até coloca às vezes nessas empresas, eu coloquei na carta assim umas 2 vezes, sabe? Assim, não funciona muito pra gente, porque chega as pessoas que a gente não quer um emprego com intercâmbio, quer qualquer emprego. E pra querer qualquer emprego, de repente não faça sentido você procurar pra intercâmbio, tá? Então assim, o que a gente faz? A gente recebe muito mais currículos assim de pessoas que buscaram a nossa empresa e entraram em contato, ou a gente divulga muito nos nossos Facebooks, no nosso próprio site, no Instagram, no LinkedIn, mas na própria página da empresa. Isso é o mais comum. Então, o que é o mais interessante? Claro, você precisa sim, você pode sim pegar essas empresas de vaga? Sim, acho que né, não faz mal a ninguém, né? Manda o currículo. Mas assim, no geral, você vai ter muito mais resultado se você pegar os sites das empresas, os nomes das empresas e você ir mandando o currículo para a empresa, tá? Ai, Bárbara, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, você vai pegar a região onde você tá, né? Ah, eu sou de São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de, sei lá, João Pessoa. Então você vai pegar onde você tá, vai pesquisar todas as agências de intercâmbio que tem, vai entrar nesses canais de comunicação e vai mandar um currículo direcionado para essa pessoa. Se tiver a oportunidade de, antes de mandar um e-mail para qualquer e-mail que tá lá no site, que normalmente não é o e-mail de quem recruta, solicita ali pelo Facebook, solicita ali pelo Instagram. A maioria das agências de intercâmbio tem, e pergunta para quem você pode enviar o seu currículo. Então assim, você vai ter a empresa lá da sua região, você vai ter o contato da pessoa certa que tem que receber o teu currículo, você vai ter o chamariz, que é a carta de apresentação, e você vai ter um currículo que vai prender realmente a atenção do seu recrutador. Então assim, esse, gente, é o primeiro passo, e é um passo assim de ouro, é um passo muito importante. Você pode às vezes estar pensando, nossa, Bárbara, mas é muito óbvio, claro que eu tenho que fazer um bom currículo. Agora a pergunta é, o que é um bom currículo? O que chama atenção? Para cada área é uma coisa, né? Talvez se fosse
uma outra, sei lá, publicidade, é como mandar o portfólio, né? Então assim, para cada área funciona de um jeito. Então, para intercâmbio, eu posso te garantir que o que funciona é isso, mostrar que você é diferente. Porque nós, as agências de intercâmbio, buscamos realmente pessoas diferentes, pessoas que realmente se destacam. E você conseguindo fazer isso, você seguir esses passos aqui que eu passei, com certeza você vai conseguir se diferenciar entre todos aqueles currículos que chegam no e-mail. Tá certo? Espero que tenha te ajudado. Comece, se você realmente, né, quer entrar na área de intercâmbio, comece a fazer devagarinho, sabe? Faz seu currículo primeiro, faz uma carta de apresentação, pensa no assunto, vai atrás das agências, faz um plano de ação, sabe? Procurar emprego não é simplesmente, mandei um monte de currículo e não deu certo. Várias pessoas falam isso, né? Não é isso, sabe? Você tem que ter um plano e seguir esse plano. Então faça isso que eu tenho certeza que logo menos você vai conseguir ser chamada para entrevista. E logo menos também eu vou gravar um vídeo explicando como se portar na entrevista para consultor de intercâmbio. Então eu vou te explicar passo a passo também o que fazer, o que é esperado para que você de fato se destaque também, né? E de fato consiga ali algo positivo, ali um match, né? Como no aplicativo de relacionamento. Então eu vou te explicar tudo bem certinho também em outro vídeo, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, né? Pra gente é sempre bem importante saber o que vocês estão achando do conteúdo. Sempre também faz a questão do sininho aqui, ativa o sininho que aí sempre você vai receber as informações, né, quando tiver vídeo novo no canal, vai sempre chegar uma notificação aí pra você, e compartilha com seus amigos. Se você tem alguém que quer trabalhar com intercâmbio, ou não sabe com o que quer trabalhar, mas quer trabalhar com uma coisa legal, com uma coisa que consiga um dinheiro bacana, quer fazer uma coisa diferente, compartilha com eles que você vai estar ajudando, né, essas pessoas a conseguir realmente mais oportunidades, e também as agências de intercâmbio vão ter a possibilidade de contratar pessoas que realmente têm esse interesse, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo.